Olá, povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus Cristo a essa terra. Tudo bem com você? Para mim é um prazer e uma alegria estarmos aqui mais uma vez, sempre com a palavra de Deus em mãos, para meditarmos. E hoje daremos início a essa nova série do canal, a série dos frutos do Espírito Santo. E para iniciarmos, nada melhor do que falarmos sobre o autor, aquele que dá, aquele que distribui os frutos do Espírito, o próprio Espírito Santo de Deus. E se você gostar dessa nova série, eu te peço, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. E para darmos início, vamos ver hoje quem é o Espírito Santo de Deus e o que ele faz aqui nessa terra, qual é o seu trabalho. Vamos ler um versículo que se encontra no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 7. E a palavra de Deus diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Querido e querida irmã, esse versículo nos mostra de maneira clara que não temos aonde nos escondermos do Espírito Santo de Deus. O autor aqui, o salmista, ele diz que se ele sobe aos céus, ou se ele faz a sua cama no mais profundo abismo, o Espírito Santo sempre estará vendo ele. E trazendo para nós aqui, não temos onde nos escondermos do Espírito Santo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Em outras palavras, o Espírito Santo é um Deus onipotente, onipresente e onisciente, assim também como o Pai e também como o Filho. E ele estava presente desde o início da criação. Leia comigo no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O próprio Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz aqui, que ele estava no início da criação. Quando Deus decidiu criar a terra e todas essas maravilhas que podemos ver hoje, o Espírito Santo de Deus estava presente no ato da criação. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é Deus. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A segunda coisa que sabemos sobre o Espírito Santo de Deus é que ele já estava presente em todo o Antigo Testamento. Ele estava presente no início da criação e depois com a humanidade, fazendo o trabalho de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Também sabemos, é claro, na palavra de Deus, em todo o Antigo Testamento, que ele usava algumas pessoas, alguns para fazer a sua obra na terra. Por exemplo, juízes, profetas, reis. O Espírito Santo de Deus não era disponível a todas as pessoas no Antigo Testamento, como vemos hoje no Novo Testamento. Ele escolhia algumas pessoas para fazer o seu trabalho. E dentre essas, como eu citei agora, juízes, profetas e reis. Quando alguém do povo queria saber algo de Deus, precisava recorrer a esse tipo de pessoa. Pessoas escolhidas por Deus, pelo próprio Espírito, para fazer um trabalho aqui na terra, para conduzir o povo aqui na terra. E por que isso acontecia? Porque Jesus ainda não tinha vindo nessa terra. Porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário por nós. Porque Jesus ainda não tinha subido aos céus, como acontece no livro de Atos. Quando Jesus Cristo morre, ressuscita e depois sobe aos céus. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 em diante, nos mostra a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A partir daí, então, começa ali a igreja, o cristianismo. E assim, todas as pessoas, a partir daquele momento, podem receber o dom do Espírito Santo, podem trabalhar para Cristo Jesus aqui nessa terra, diferentemente do Antigo Testamento. E a terceira coisa que entendemos e sabemos claramente pela palavra de Deus sobre o Espírito Santo de Deus, já descobrimos que ele é Deus, que ele estava presente desde o início da criação, que ele estava presente atuando também na terra no Antigo Testamento. E agora sabemos e aprendemos que ele fala, que ele é uma pessoa. Abra comigo a sua Bíblia no livro de
Atos capítulo 13, versículo 1 em diante, e a palavra de Deus nos diz assim, mostrando de maneira clara que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força, como algumas pessoas acreditam. E diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo de Deus. Olha o que o Espírito Santo de Deus disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Veja de maneira clara a palavra de Deus. O Espírito Santo falando com os profetas e com os mestres da igreja de Antioquia. Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho os chamado. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, como alguns acreditam. E mais, no livro de João, capítulo 14, versículo 26, nos diz que o Espírito Santo, ele não só fala, mas ele também ensina. Leia comigo João 14, 26. Jesus falando: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. De maneira clara, de maneira reta e de maneira objetiva e simples. O Espírito Santo, além de falar, ele também ensina e faz com que a gente lembre das palavras de Cristo Jesus. É claro, quando a gente estuda a palavra dele. Mas tem mais. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele se entristece. Leia comigo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mais um versículo de maneira clara, demonstrando que o Espírito Santo não é uma força, que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele ensina, ele faz a gente lembrar das palavras de Cristo e ele se entristece quando magoamos a Deus, quando pecamos contra Deus. E nesse contexto aqui, está falando sobre gritaria, ira, palavras vãs, palavras torpes, palavras imundas. O Espírito Santo se entristece com tudo isso. E no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, a palavra de Deus nos diz assim: também o Espírito Santo de Deus, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Veja, o Espírito Santo vê as nossas fraquezas. Ele não só vê, olha o que mais que ele faz. Porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como se deve orar. Mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja que incrível a palavra de Deus. O Espírito Santo assiste-nos. Ele vê as nossas fraquezas. Ele vê que a gente não sabe orar da maneira que agrada a Deus. E por isso ele intercede por nós com gritos inexprimíveis, levando a nossa oração a Deus. Veja se não é incrível o trabalho do Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo faz, ele é Deus, o onipotente, onipresente, onisciente. Ele estava presente desde o início. Ele já estava atuando no Antigo Testamento. Ele é uma pessoa, ele fala, ele ensina, ele intercede por nós. Ele traz à nossa memória as palavras de Cristo e ele se entristece quando pecamos contra Deus. Bem, de maneira clara nós já descobrimos que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele é uma pessoa. Agora, vamos ver qual é o trabalho do Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. O que ele faz hoje? O que ele está fazendo agora, nesse exato momento? Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, versículo 8. E a palavra de Deus nos diz assim: quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Aqui estava falando de Jesus. Quando ele subisse aos céus, ele enviaria um outro Consolador. O Pai enviaria. O Espírito Santo, ele já está na terra. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos irmãos, esse é o trabalho mais importante do Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não estivesse fazendo esse trabalho, o mundo já estaria totalmente destruído. O mundo já estaria totalmente corrompido.
o mundo já estaria totalmente perdido. Porque se não temos o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, estamos mortos espiritualmente. Quando pessoas ouvem nos seus ouvidos que precisam voltar para a igreja, pessoas que se afastaram, é o Espírito Santo convencendo elas do pecado, da justiça e do juízo. Quando pessoas pelo mundo recebem um folheto, recebem uma mensagem, recebem um chamado de alguma pessoa, é o Espírito Santo usando pessoas para convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, convencê-las que em breve Cristo vai voltar. Quando você que está dentro da igreja está atolado no pecado e ouve aquela voz que você precisa abandonar o pecado, mesmo estando dentro da igreja com a Bíblia nas mãos, é o Espírito Santo falando para você, convencendo você que você é um pecador, que você precisa se arrepender e se converter, porque senão você perderá a sua salvação mesmo dentro da igreja. Então, por exemplo, se o Espírito Santo se retirasse da terra hoje, o mundo acabaria, o mundo seria totalmente destruído. Porque as pessoas seriam completamente imorais, impuras, malvadas. Porque não tendo o Espírito Santo para convencê-las do seu pecado, elas se tornam completamente diabólicas e longe de Deus. E isso vai acontecer perto da volta de Cristo, quando fechar a porta da graça. O Espírito Santo vai se retirar dos perdidos, daqueles que endureceram seu coração, daqueles que não querem saber de Deus. E eles continuarão fazendo as suas maldades, a palavra de Deus diz. E o segundo trabalho que o Espírito Santo faz também aqui nessa terra, ele tem vários trabalhos. Se encontra também no livro de João 16, agora no versículo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Isso daqui acontece quando você decide se batizar. Batizar em águas. Porque quando você se batiza em águas, você demonstra em público que está morrendo para uma vida antiga e começando agora uma vida nova ao lado de Cristo Jesus. Mesmo com os seus pecados, as suas falhas e os seus defeitos. Você vai perdendo isso e tendo o seu caráter transformado ao longo da sua caminhada. Mas quando você decide se batizar e começar uma nova vida, agora o Espírito Santo de Deus, ele te guia em toda a verdade. E o que é a verdade? João 14,6, Jesus mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para você chegar até Jesus, você precisa do Espírito Santo de Deus. Ele guia você, ele orienta você, ele lembra das palavras de Cristo, lembra? Ele traz à sua memória as palavras de Jesus que estão aqui escritas na Bíblia Sagrada. Nesse exato momento, você e eu estamos sendo guiados a toda a verdade, pois estamos estudando a palavra de Deus sobre esse assunto muito importante, que é o Espírito Santo. Estamos sendo guiados a toda a verdade, aprendendo que se não temos o Espírito Santo em nossa vida, não conseguimos chegar até Jesus. Deus, o Pai, que envia o Espírito Santo, o outro Consolador. Nesse momento, Jesus está no céu intercedendo por nós e o Espírito Santo está aqui na terra nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo e nos guiando até Jesus, nos levando até Jesus, que é o caminho para nós chegarmos ao Pai. Sem Jesus nós não chegamos ao Pai e sem o Espírito Santo não chegamos a Jesus, então não há salvação. Esse trabalho é importantíssimo do Espírito Santo. E o terceiro trabalho do Espírito Santo de Deus, importantíssimo, encontramos no livro de João, capítulo 3, versículo 5. E o próprio Jesus diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. De maneira clara para você. O terceiro trabalho do Espírito Santo de Deus é nos transformar em novas criaturas, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Devemos ser transformados em novas criaturas para podermos entrar no céu. Devemos ter uma mente renovada, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, para poder entrarmos no céu. Não podemos ser as mesmas pessoas que éramos no passado. Não podemos andar como andávamos quando não conhecíamos a Jesus. Primeiro, nos batizamos em águas. Segundo, precisamos ser transformados pelo Espírito. E esse trabalho do Espírito Santo é essencial. É só Ele quem consegue nos transformar em novas criaturas, a semelhança de Cristo, a semelhança do Pai e a semelhança dele mesmo.
Se você teve um encontro com Jesus, se você entrou na igreja há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você olha para trás e continua ainda a mesma pessoa, algo está errado. Você não está permitindo que o Espírito Santo trabalhe em você. Você não está permitindo que o Espírito Santo faça uma mudança de dentro para fora em você. Você não está buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vou deixar aqui nas telas finais para você assistir. Você precisa ter mudanças. Você continuará sendo um pecador? Continuará. Você continuará caindo? Continuará. Mas você precisa ver mudanças na sua vida. Você precisa olhar para trás e ver assim: bom, esse pecado aqui que eu tinha muita dificuldade, eu já estou conseguindo vencê-lo. Eu já não estou caindo nele com tanta frequência. Porque se não há mudanças, o Espírito Santo não está trabalhando. E se ele não está trabalhando em você, você não pode entrar no reino dos céus. E o quarto trabalho do Espírito Santo de Deus é o que vamos aprender nessa série incrível e maravilhosa que estamos dando início hoje, sobre os frutos do Espírito. Leia comigo Gálatas capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esses 9 frutos do Espírito é o próprio Espírito Santo de Deus quem derrama sobre nós. Irmãos, isso daqui é muito importante. Se não temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, não temos amor. Se não temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, não temos alegria, não temos paz, não temos fidelidade a Deus em todas as áreas, não somos pessoas boas, não temos mansidão e não temos domínio próprio, não temos controle sobre as nossas vidas. Por isso eu orei a Deus e decidi fazer essa série. Porque muitas pessoas pelo mundo acham que tem amor, acham que tem paz, acham que tem alegria, que são pessoas boas. Mas quem dá tudo isso é o próprio Espírito Santo. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, nos diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado sobre nós pelo Espírito Santo dele que nos foi outorgado. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, o amor se esfriaria de quase todos. E é o que está acontecendo hoje. O amor está se esfriando, as pessoas estão cada vez mais malvadas, mais imorais, mais infiéis. Cada um pensando somente em si mesmo, egoístas, gananciosas, avarentas. E por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus em suas vidas. E é somente o Espírito Santo que dá o amor, que dá a paz, que tanto nós precisamos nesse mundo. E se não temos o Espírito Santo de Deus, não temos o verdadeiro amor. Pode ter o amor do mundo, pode ter a alegria do mundo, que é através das drogas, festas e outras coisas. Pode ter a paz do mundo, que não é a paz de Cristo. Porque nós passamos por tribulações, dificuldades, aflições, passamos, mas temos certeza que Cristo está conosco. O mundo cai em depressão, muitos deles, por causa disso. Ansiedade, estresse, medo, porque eles não têm Cristo Jesus ao lado deles. Eles não têm a verdadeira paz que só Cristo pode dar através do Espírito Santo. Então por isso vai ser de suma importância você estar presente em todas as aulas aqui dessa série. A próxima aula será sobre o amor. O amor derramado pelo Espírito Santo de Deus, o primeiro fruto. E o quinto trabalho do Espírito Santo de Deus encontramos no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos e queridas irmãs, o quinto trabalho do Espírito Santo é habitar em nosso corpo. Mas para que ele habite em nosso corpo, nós precisamos glorificar esse corpo que o próprio Deus deu para nós.
que não é de nós mesmos, pois fomos comprados por preço, e esse preço foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E se nós não cuidamos desse corpo, o Espírito Santo de Deus não pode fazer esse trabalho em nós, esse trabalho lindo que é de morar em nós. Você já imaginou o Espírito Santo morando em você, guiando você? Você não vai mais fazer a sua própria vontade. Você não vai pensar mais aquilo que você quer. Você vai fazer a vontade do Espírito. Você vai pensar aquilo que o Espírito pensa. Porque o que o Espírito pensa são coisas puras, retas, coisas que têm a ver com o céu. E esse contexto aqui que nós lemos de não cuidar do corpo está falando sobre a sensualidade, sobre a imoralidade, sobre a impureza, a lascívia e a luxúria. Mas claro, tem muitas outras coisas que nós fazemos ou podemos fazer que destruímos o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Eu já fiz um vídeo específico falando sobre esse tema. Vou deixar aqui também nas telas finais para você assistir depois desse vídeo e continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o sexto trabalho do Espírito Santo de Deus encontramos no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, e a palavra de Deus nos diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Queridos e queridas irmãs, esse contexto aqui está falando de maneira clara, acredito que todos conhecem, sobre os dons espirituais. Quem dá os dons do Espírito é o próprio Espírito Santo de Deus. Esse é o sexto trabalho do Espírito, distribuir como lhe apraz os dons para serviço na obra de Deus. Todos nós temos dons recebidos pelo Espírito Santo. Talvez você diga: William, eu não tenho dom nenhum. Você tem, talvez você não sabe. Alguns recebem 1, alguns recebem 2, alguns recebem 5, não importa. Mas todos recebem, nem que seja um dom. E precisam usar esse dom para a obra de Deus. Não podem enterrar esse dom, como aprendemos na parábola dos talentos. Deus nos concede dons para o avanço da sua obra, para a pregação do seu evangelho. E precisamos ajudar, fazer a nossa parte, porque senão seremos jogados fora. Se não usarmos os nossos dons que recebemos do Espírito, seremos lançados no lago de fogo e enxofre. No Antigo Testamento, a grande maioria das pessoas não tinha dons. Mas agora no Novo Testamento em diante, nos dias que estamos vivendo, todos recebemos dons do Espírito, porque Cristo já subiu aos céus. O Espírito Santo já veio à terra e Ele nos concedeu os seus dons. Precisamos agora fazer a nossa parte. Tem muito tempo já que eu estou querendo fazer uma série sobre os dons espirituais. Quem sabe não fazemos depois dessa que estamos fazendo agora, se Deus nos permitir. É incrível sabermos sobre os dons espirituais. Paulo diz: procurai com zelo os dons espirituais. Queridos irmãos, para resumirmos tudo que aprendemos hoje, o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele esteve presente desde o início da criação. Ele é uma pessoa, ele fala, ele se entristece. Ele leva as nossas orações ao Pai. Ele traz à nossa memória as palavras de Cristo. O trabalho dele hoje é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guia até Jesus. Ele habita em nós. Ele nos transforma em novas criaturas. É Ele quem nos dá dons espirituais. Em outras palavras, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada aqui nessa terra. E no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim, um texto forte: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E no versículo 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, em outras palavras, de maneira clara, se nós não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não somos de Deus. Se não temos o Espírito Santo de Cristo, não somos de Cristo. E isso, queridos irmãos, é muito sério. E isso devemos tirar tempo para pensar, para refletir. Ao invés de estarmos orando a Deus, pedindo só coisas materiais, pedindo só bens para essa terra, pedindo só curas e milagres, gastando o nosso tempo ficando só no celular, devíamos tirar tempo para orar pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida, para pedirmos o batismo do Espírito Santo diário,
porque sem Ele não somos nada, sem Ele não conseguimos nada, precisamos dele em nossa vida, porque senão não somos filhos de Deus. E esse Espírito Santo de Deus está disponível a todos. No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 9, Jesus diz: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele está falando do próprio Espírito Santo de Deus. É só você querer, é só você buscar, é só você insistir e será dado para você, e será dado para mim o Espírito Santo de Deus. Querido e querida irmã, eu criei um curso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nesse curso tem 7 aulas e mais uma aula bônus. E por que eu criei esse curso? Porque nós precisamos pregar essa mensagem com urgência. Mateus 24,14, precisa ser pregado esse evangelho para todo mundo, para que Cristo possa voltar. E você não pode pregar de qualquer jeito. Na terceira aula desse curso tem um ensinamento sobre o que precisamos ter para pregar a mensagem de Deus. Hoje as pessoas acham que podem pregar de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Você precisa ter coisas na sua vida para poder pregar essa mensagem com poder e autoridade de Cristo. Se você quer pregar como Jesus, de maneira simples, reta, objetiva, sem mimimi, sem enrolação, sem palavrinha bonita, porque Cristo não usava palavras bonitas. Cristo era simples, porque o desejo dele era salvar a vida das pessoas. Se o seu desejo também é esse, tem um link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e também na descrição. Clique e você vai cair em uma outra página, vai ter um outro vídeo explicando tudo sobre esse curso. E agora eu convido você a orar junto comigo. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória por Tua bondade, misericórdia, fidelidade, poder e amor. Muito obrigado, Senhor, por darmos início nessa série incrível dos frutos do Espírito. Obrigado por aprendermos aqui sobre o Espírito Santo. Obrigado por aprendermos aqui sobre o trabalho do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo em nossa vida não somos nada. Precisamos do Teu Espírito para tudo, para sermos convencidos do pecado, para fazermos a Tua obra. Para tudo precisamos do Teu Espírito Santo. Que eu e os irmãos que estamos aqui possamos ter aprendido com o Teu Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que também ensina. Que possamos ter aprendido e possamos colocar em prática em nossa vida, Pai. Eu imploro, eu peço, eu suplico, em nome de Jesus. Amém! E você também diz amém! Querido e querida irmã, se o Espírito Santo falou com você, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Vou deixar os vídeos aqui na tela que eu falei na aula, para que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então uma boa noite para você, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!